Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula de cimentação a vácuo e também a cimentação iônica, também conhecida, né, como cimentação a plasma. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, para se inscrever no canal e já deixar o like no vídeo, que isso ajuda bastante aqui a continuar a produzir esse conteúdo. Caso você já seja inscrito aqui no canal, lembre de deixar aquele like também, que isso sempre ajuda aqui no canal. Vamos para a nossa aula de hoje, aqui dando continuidade à nossa aula da parte de cimentação. Hoje a gente vai ver dois tipos de cimentação aqui que são um pouquinho menos usuais, né? A gente vê muito cimentação a gás, cimentação líquida e até cimentação sólida, e não costuma ver tanto assim a parte de cimentação a vácuo e a iônica, né? Então a gente vai falar de uma forma um pouquinho mais geral aqui. A minha cimentação a vácuo, ela não tem tanta diferença assim, né? Se você for olhar, pô, no final das contas, isso é um pouquinho parecido com a gás, porque, né, a gente vai estar ali dentro de um ambiente onde eu vou estar adicionando um gás que vai ser o meu fornecedor de carbono ali para minha cimentação, só que a diferença aqui, eu vou pegar nessa cimentação, eu vou austenitizar o meu aço, ou seja, eu vou trabalhar ali dentro de um campo que ele vai estar da fase austenítica, né, vai depender da composição do meu aço, e eu vou colocar ele numa câmara a vácuo, né, de 0,1 a 0,5 torr. Só para lembrar, aqui para a gente ter uma comparação de torr, quando eu estou aqui com 1 atm, 1 atm, ele é igual a 760, né, torr. Então, eu vou ter uma quantidade aqui bem pequena, 0,1 a 0,5 torr, vou ter um vácuo considerável, né, e eu vou depois adicionar ali um gás sementante. Aqui esse desenho esquemático que eu coloquei para vocês, o equipamento já, né? Eu já botei aqui o equipamento de forma geral, por quê? Porque eu tenho minha porta de entrada, eu vou adicionar aqui as peças as quais eu quero cimentar. Essa câmara aqui é uma câmara a qual eu consigo aplicar esse vácuo, né? Eu vou ter aqui um local onde eu vou ter a bandeja onde eu consigo aplicar esse vácuo, e eu vou aqui inserir um gás sementante. E esse gás ele vai ter uma pressão parcial aqui de 10 a 20 torr, né? Ele é bem maior do que o meu vácuo, obviamente. Ele vai ser mantido ali entre 1 e 3 horas, para quê? Né? Eu mantenho ele entre 1 e 3 horas para eu garantir ali que eu vou ter a difusão desse meu gás pela estrutura é, da minha peça, né? Ali dentro daquela temperatura de austenitização. Se eu estou trabalhando na temperatura de austenitização, eu vou ter uma difusão ali também considerável durante esse processo. Depois ali que a minha câmara ela é evacuada, eu vou preencher ela com gás nitrogênio para proteger a superfície ali da minha câmara, e eu já vou temperar o meu gás diretamente em óleo. Isso aqui é a segunda parte aqui do meu equipamento de cimentação a vácuo, né? Nessa segunda parte eu vou tirar aqui, depois que eu coloquei aqui o nitrogênio e tirei essa minha peça dessa minha câmara de vácuo aqui, eu vou levar ela para uma segunda região. Na segunda região eu vou ter um elevador onde eu vou molhar ela aqui em óleo, né? Esse óleo aqui, ele está agitado já por uma questão de processamento de têmpera. Eu já vou temperar a minha peça, né? Porque eu adicionei ali o carbono, aumentei a minha quantidade de carbono, estou numa temperatura de austenitização, e ali naquela minha superfície onde eu tenho uma maior quantidade de carbono, depois que eu faço a têmpera, eu vou ter uma camada ali na superfície que ela vai tender a ser mais dura, né? Exatamente porque eu aumentei ali a composição de carbono naquela região. E a amônia aqui, ela ainda pode ser utilizada para a introdução aqui de nitrogênio na minha camada endurecida, né? Mas aqui, como o objetivo é cimentar com carbono, isso aqui é só uma variação. Eu ainda posso adicionar nitrogênio para formar algum tipo de nitrito para endurecer essa minha camada. A gente vai ver a nitritação de fato, né, numa próxima aula. Esse processo aqui de cimentação a vácuo, ele pode fornecer aqui uma melhor uniformidade e controle da minha camada cimentada. Isso aí quando eu estou comparando com o meu processo de cimentação gasosa. E, além disso, ele consegue evitar a oxidação intergranular, né? É exatamente o que eu estou aqui no meio com vácuo, que depois eu vou colocar um nitrogênio. Eu vou ter uma proteção um pouquinho melhor ali da minha oxidação. E como todo esse processo é a vácuo, as peças elas vão sair aqui muito mais limpas do que no processo de cimentação gasosa. Então, eu não vou precisar realizar uma limpeza posterior. A gente viu que no processo líquido, muitas vezes eu tenho que realizar a limpeza, porque eu vou ter resíduos. No processo a gás, eu posso ter alguns resíduos ali ainda na superfície. E nesse meu processo a vácuo, aqui ele é um processo muito mais limpo. Eu não vou precisar de realizar essa limpeza depois do meu processo. Por fim, a minha emissão de gases aqui ela é menor, né? Eu acabo tendo menos resíduos ali de gases de forma geral, estou trabalhando ali a vácuo, eu vou ter uma maior eficiência no uso desses gases,
o que acaba ali reduzindo problemas ambientais, né? E a contrapartida aqui desse processo é que eu tenho um custo de equipamento maior. Obviamente, essa camada ali para formar o vácuo, ele é mais caro, né? O meu regime intermitente aqui para depois eu realizar a têmpera, ela acaba sendo um pouquinho mais caro quando eu estou comparando com o meu processo a gás. Bom, gente, de forma geral, esse é o processo aqui a vácuo, ele é meio que uma variação do meu processo a gás, com algumas vantagens e também algumas desvantagens. E vamos aqui para o nosso processo a plasma, que ele é um pouquinho já mais diferente ali dos outros processos que a gente viu. E para começar, né, vamos aqui só dar uma revisão do que é o plasma, né? O plasma é um outro estado da matéria. Quando a gente está comparando aqui de um estado ao qual eu estou aumentando a temperatura, eu começo aqui quando eu estou com uma temperatura baixa, um estado sólido, por exemplo, a água. Quando eu estou no estado sólido, ela é gelo. Depois eu vou aquecendo, eu chego no estado líquido e depois eu chego no estado de gás, que é o estado a vapor, né? Que a gente vem utilizando. O meu estado plasma é quando eu ainda aumento mais essa temperatura e o meu gás, a gente disse que ele fica ionizado, né? Tem esse meme aqui na internet, eu lembrei dele na hora quando a gente estava falando de plasma, quando eu tenho aqui pegando os meus estados da matéria, né? O estado gás aqui, os meus átomos eles estão um pouquinho separados, o líquido eles estão um pouquinho mais juntos, os sólidos eles estão agarrados, a interação ali química entre eles, e o plasma está todo mundo ali muito doidão, não das voltas, no ambiente o qual ele está circundado. Mas como uma definição aqui é maior, né? Um plasma ele vai ser uma mistura aqui gasosa, que ela vai ser constituída de íons positivos e negativos, além de partículas neutras, embora a carga global dessa mistura ela seja neutra. Então, o meu processo aqui a plasma, a cimentação com plasma, ele vai usar aqui essa tecnologia que a gente chama de glow discharge, que é uma tecnologia aqui que ela vai fornecer íons de carbono para a superfície da minha peça. Então, a gente já vai ver mais ou menos como que ocorre as reações químicas aqui durante esse processo, mas de forma geral eu vou pegar um gás, que é um gás cimentante, e esse meu gás cimentante, como eu vou ter ali a dissociação desse gás, porque eu estou trabalhando aí em temperaturas elevadas, eu vou ter aqui os íons de carbono, eu vou exatamente realizar a cimentação com esses íons de carbono ali na superfície da peça. No meu processo aqui é a plasma por descarga luminescente, que é esse processo aqui, o glow discharge, ele pode ser obtido ali mantendo dois eletrodos metálicos dentro de um tubo de vidro com vácuo, né? Aqui eu tenho a imagem do desenho representativo, o esquemático do processo. Aqui eu tenho uma imagem real aqui do que seria esse tubo, né? Eu tenho aqui então um tubo que ele vai estar um tubo a vácuo. Eu tenho o anodo e o catodo. Eu tenho aqui o gás que eu vou utilizar como gás cimentante. Essa aqui é a imagem representante de cada faixa dessa, né? Eu tenho aqui o brilho anódico, região escura anódica, faixa positiva. Eu vou ter uma região aqui onde eu não vou ter nada, até eu vou ter aqui a minha faixa negativa. Essa faixa negativa aqui, que ela é interessante para a gente, porque é nessa faixa negativa que eu vou ter a formação, né, desses íons de carbono, e como é essa região que eu tenho a formação desses íons de carbono, essa vai ser a região onde eu vou querer deixar minha peça para que eu tenha essa colisão ali com a superfície e, posteriormente, também eu tenho ali a solubilização desse íon de carbono dentro da superfície da minha peça que eu quero cimentar. Então, de forma geral, eu vou aplicar aqui uma voltagem grande aqui dentro desse meu tubo, onde eu tenho gás. Na região do meu catodo aqui, é a região onde eu tenho o meu campo elétrico mais potente, e nessa região que eu vou conseguir dissociar o meu gás para formar o carbono livre, que vai acabar ali solubilizando na minha peça. Então, de forma geral, como que acontece, quais são as características desse processo aqui de uma forma mais específica, né? O processo aqui de cimentação iônica, né, ou a plasma, ele é mais rápido do que o processo de cimentação a gás. Isso acontece porque, né, quando eu tenho ali um metano, por exemplo, que é um gás que eu posso utilizar para o processo de cimentação, eu vou ter as seguintes reações aqui de decomposição, né? O meu CH3, eu vou ter o CH4, que vai virar esse CH4 aqui, ele vai virar CH3, que depois ele vai virar CH2, que vai virar CH, até eu ter o meu carbono livre ali, né, o meu carbono ativo, que ele vai se dissolver no aço. Como eu formo esse carbono ativo ali, que vai se dissolver diretamente no aço, eu consigo reduzir ali o meu tempo do meu processo. Então, a minha temperatura que eu posso entregar no meu processo de uma forma geral, ela pode ser mais elevada. Quando eu estou olhando aqui, por exemplo, meu diagrama ferro-carbono, meu processo de cimentação a gás, ele ocorre aqui nessa faixa de temperatura, ali próximo de 900 graus. Já para o meu processo de cimentação iônica, eu posso trabalhar aqui numa faixa acima de 1000 graus. Então, né, se eu estou aumentando a minha temperatura, eu estou facilitando ali o meu processo difusivo e eu consigo realizar a cimentação de uma forma muito mais rápida.
Além disso, eu consigo até aumentar ali o meu limite de solubilidade, porque nesse processo aqui, meu limite de solubilidade na austenita, ela está aqui próximo, né, de 1,1, 1,2, e já aqui no meu processo de cimentação iônica, o limite de solubilidade ele está ali próximo de 1,7. Então, além da temperatura, eu tenho ali uma maior solubilidade do carbono na minha peça para aquela temperatura. Por isso que a minha cimentação iônica ela acaba sendo mais rápida. E isso a gente consegue ver aqui quando a gente está comparando alguns resultados, né? Que, por exemplo, eu tenho uma cimentação iônica aqui por 10 minutos e a 1050 graus Celsius, é esse ponto aqui, ó. Cimentação iônica por 10 minutos, 1050 graus Celsius, que é esse pontinho aqui que começa branco. Eu tenho a linha pontilhada, né? Seguido ali por difusão a 1000 graus Celsius durante 30 minutos. Aqui eu tenho, por comparação, uma cimentação a gás por 6 horas e a 915 graus Celsius. Então, a gente consegue ver aqui que, para um perfil, durante 6 horas de cimentação a gás, eu criei um perfil aqui que é bem parecido, né? Vou botar de azul o outro. Eu criei um perfil aqui que é bem parecido com 40 minutos de cimentação iônica, né? E aqui, isso aqui, né, com 40 minutos, né, 10 minutos mais 30 minutos, uma temperatura mais baixa. Se eu fizesse aqui só 10 minutos de cimentação iônica, esse aqui que seria o meu perfil. Então, a gente vê aqui que em 40 minutos eu tive basicamente um perfil de cimentação ali, de camada cimentada, semelhante ao que eu tinha obtido ali durante 6 horas num processo de cimentação a gás. E mesmo aqui que eu empregue uma temperatura igual, a minha cimentação iônica ela é mais rápida que a minha cimentação a gás e também que o meu processo a vácuo, né? Ela tem uma vantagem tanto no meu processo a gás quanto no meu processo a vácuo. Aqui, ó, nessa curva, eu consigo comparar o meu perfil com o aço 1020 a 900 graus Celsius, tanto pelo meu processo iônico quanto pelo meu processo a gás. A gente consegue ver aqui que o meu processo de cimentação a gás, ele demorou 240 minutos para obter mais ou menos o mesmo perfil que um processo, a cimentação iônica obteve em 120 minutos. Então, aqui, ó, é a minha iônica e a pontilhada ali é a minha gás. Então, eu levei metade do tempo na mesma faixa de temperatura para eu obter o mesmo perfil de cimentação. Aqui, ainda comparando, né, agora os outros, como eu tinha comentado no slide anterior, todos os outros processos, o meu processo de iônica ele é mais eficaz que o meu processo a vácuo, que é mais eficaz que o meu processo a gás. Então, se eu tenho aqui um perfil de distribuição, por exemplo, ele foi cimentado 30 minutos a 980 graus Celsius, ou seja, o tempo está constante, a temperatura está constante, eu estou vendo aqui que a minha camada cimentada ela é maior e ela tem uma maior profundidade também de cimentação. E a minha camada aqui de cimentação iônica, além disso, ela é mais uniforme que a minha cimentação a gás ou a vácuo. Além de eu ter uma maior profundidade, ela ainda é mais uniforme, principalmente quando eu tenho aqui umas regiões de difícil acesso, né? Esse próximo gráfico, ele mostra mais ou menos isso. Esse gráfico aqui, ele está pegando, por exemplo, uma peça para assimilar alguns pontos difíceis, por exemplo, de engrenagens, onde eu tenho aqui um buraco, por exemplo, ou uma fresa, qualquer tipo de perfil ali na minha peça. E esse buraco aqui, normalmente é difícil eu ter uma cimentação mais eficiente, a depender dessa relação D sobre L. E esse gráfico ele está mostrando exatamente isso. Ele está me dando a minha camada cimentada do furo e ele está me dando aqui a minha razão L sobre D, né? Então, quanto maior a minha razão L sobre D, para a camada cimentada, melhor. E aqui, quando a gente está falando, por exemplo, a cimentação a vácuo, eu tenho aqui uma razão L sobre D máxima aqui, né, em 7. Quando eu venho aqui para a cimentação a gás, a minha relação L sobre D está próximo, né, de 9, próximo de 10. Já quando eu estou na minha cimentação iônica, a minha relação L sobre D está aqui em 12, ou seja, eu consigo ter uma melhor distribuição, consigo ter uma maior homogeneidade ali quando eu tenho esses perfis com furos, quando eu tenho uma peça que tem furos, quando eu tenho engrenagem, etc. e tal. Então, a minha cimentação iônica ela ainda demonstra vantagem nesse processo para esses casos. Por fim, gente, uma parte importante, né, a gente falou ali do metano, mas a gente consegue observar aqui nessa imagem que o perfil de concentração aqui, ó, com aço 1020 de cimentação iônica, que ele está utilizando gases diferentes, né? Então, aqui as minhas peças, elas foram cimentadas por 10 minutos a 1050 graus Celsius, depois eu deixei difundindo por 30 minutos a 1000 graus Celsius e eu utilizei gases diferentes, né? Eu utilizei aqui, por exemplo, o metano, o gás natural, e uma relação ali de 8:1 de nitrogênio e propano. A gente consegue ver que os perfis aqui eles são bem semelhantes, porque no final das contas, na cimentação eu vou ter a dissociação ali desse gás e a temperatura, o que vai importar mais é o meu estado já dissociado e a temperatura a qual eu estou trabalhando. Então, mesmo com gases diferentes, eu vou ter um perfil ali bem similar do meu processamento. E uma vantagem aqui também do meu processo de
cimentação iônica para os outros processos de cimentação a gás, é que esses gases não são tóxicos, né? Ele, por exemplo, eu não tenho ali um equilíbrio de monóxido de carbono, que é um gás tóxico para a gente. Então, ele é um processo mais seguro que a cimentação a gás tradicional, né? Porque ele acaba não gerando o CO, que tende ali a ser um gás tóxico. Por fim, aqui eu tenho a imagem do meu sistema, onde ocorre esse processo, já com o processo de cimentação. Aquela imagem que eu mostrei para vocês era um tubo de formação de plasma, né, de uma forma mais teórica. Essa aqui é uma imagem de um desenho esquemático de como ocorre, de fato, esse meu processo de cimentação aqui. A plasma, né, eu tenho aqui um sistema onde eu vou ter o vácuo, né, eu vou formar o vácuo na minha peça. Eu tenho aqui um aquecedor. Esse aquecedor aqui, né, são resistências. Eu tenho aqui o local onde eu vou ter, onde eu vou gerar a minha corrente, né? Quando eu gero aqui a minha corrente, eu tenho o meu anodo e o meu catodo, né? Como a gente tinha visto lá no tubo inicialmente. E aqui próximo do meu catodo é onde eu adiciono a minha peça que eu quero cimentar, né? Porque é próxima do meu catodo que eu vou gerar ali a região onde eu vou formar esses íons de carbono ativo. E aqui é onde entra o meu gás cimentante. Esse meu equipamento para formação ali da minha cimentação iônica, ela é similar, né, de forma geral, à minha cimentação a gás, mas o meu custo de operação ele é 20% menor do meu processo de cimentação a gás, e ele é 5% menor do que o meu processo de cimentação a vácuo. Então, ele é um processo até mais barato. Né? Esse é um processo mais novo, se a gente for olhar ali, de forma geral, os meus processos de cimentação. Né? Um processo bem interessante, exatamente porque tem um apelo tecnológico um pouquinho maior. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu lembro vocês aí para lembrar de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dê uma olhada aí no nosso programa de membros. Se você gosta aqui do canal, a partir de R$ 5 só você pode apoiar o canal e se tornar membro, tendo acesso exclusivo a diversos conteúdos. Eu vejo vocês numa próxima aula aí. Tchau, tchau.